Então, pessoal, boa noite, todo mundo. Elizabeth, seja bem-vinda aqui à PESP. Eu sou a Tatiana, sou presidente da Associação dos Papiloscopistas do Estado de São Paulo, né? E aí o Mauri, né, tinha sugerido esse tema para a gente falar sobre dermatoglifia, né? E aí ele indicou você para falar que você fez mestrado nessa área, e eu achei um tema muito interessante, né? Acho que poucos colegas nossos conhecem, né, sobre essa área, e eu acho muito importante, né, nós falarmos um pouquinho do que é, mas antes eu vou só falar um pouco do seu currículo, tá bom? Então, Tá bom. a Maria Elizabeth Santos Teixeira, né? Ela é ex-papiloscopista do Instituto de Identificação do Pará, na qual ela atuou por 33 anos. Parabéns aí. Ela está aposentada agora em 2018, né? Ela é graduada em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará, é mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro. É pesquisadora do Lab MH-UCB, Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, de 2004 a 2007, que ela publicou o artigo Estudo Comparativo das Variáveis Dermatoglíficas entre Adolescentes Infratores e Atletas de Alto Rendimento. Ela também publicou o artigo Características dermatoglíficas de portadores e não portadores da síndrome de Down, na Revista Mineira de Educação Física de Viçosa. Atuou como palestrante no segundo curso de formação de policiais civis, em 1990. Orientação física, psicológica e nutricional para obesos e gestantes, em 1993. Participou também do Congresso Brasileiro de Identificação, Perícia Papiloscópicas e Necropapiloscópicas, a evolução da ciência papiloscópica no século XXI. Segundo o Fórum Paraense de Papiloscopia, a dermatoglifia e a identificação neonatal como perspectiva de inclusão e responsabilidade social, em 2007. Meeting paraense de treinamento desportivo de alto rendimento, da descoberta do talento à eficiência desportiva, atuação como docente no Centro Universitário do Pará, docente do programa de pós-graduação Lato Sensu e Ciências Forenses pelo módulo Papiloscopia e docente do Instituto de Pós-Graduação de Goiás. Olha o currículo dessa mulher. Muito, muito ótimo, né? Eu não conhecia a Elizabeth, então para mim está sendo um prazer, Elizabeth, te conhecer. E parabéns por todo o trabalho, todo o estudo, né, que você desenvolveu durante esses anos que você trabalhou, né, como papiloscopista e também na sua área, né, que é na área de educação física. E seja bem-vinda aí para conversar com a gente aqui na associação. Eu queria assim, que você contasse um pouquinho como que você escolheu a área de papiloscopia, né? Qual foi sua experiência na área, antes da gente entrar um pouco no assunto da dermatoglifia. Antes de você ir para a área da dermatoglifia, né? Como que você escolheu ser papiloscopista? Bom, ser papiloscopista já é uma coisa assim que de família. Minha mãe já era da medicina Ah, legal e a partir dela eu já parti para ser papiloscopista. Bom, então, para nós papes, né, que vivemos uma vida de 33 anos na Polícia Civil, achávamos que o estudo da papiloscopia já havia se encerrado, né? Estudar papiloscopia durante 33 anos, eu achava que não tinha mais nada assim para a mais, né, que eu pudesse aprender, embora eu sempre participei de congressos e tudo que havia sobre estudo de papiloscopia, eu estava lá presente, né? Muitas pessoas dentro da polícia já me conheciam, eu participava de congressos fora também, né? Muitas viagens aí pela polícia. E então, quando eu
achei que já não tinha mais nada, né? Além disso, tudo que eu aprendi, surgiu a dermatoglifia, né? Aliada ao mestrado, porque até então eu nem pensava em cursar um mestrado, né? Então, essa história eu até contei, né, para a Tatiana, que o mestrado, ele surgiu assim, meio que sem esperar, porque a minha diretora, né, do Instituto de Identificação, a doutora Glória, na época, ela foi assistir uma palestra sobre dermatoglifia, que ela sabia que era alguma coisa relacionada com as impressões digitais, mas ela não sabia ainda o que era. E aí ela foi assistir e conheceu o professor doutor, que era o professor doutor José Fernandes, e ela comentou, né, que ela no final, né, de toda a palestra, que ela tinha duas professoras de educação física que eram papiloscopistas no Instituto de Identificação. Uhum. E aí surgiu, né, o interesse de que a gente fosse participar do mestrado, porque como é que pessoas como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, nutricionistas, pessoas de várias áreas iriam trabalhar com dermatoglifia se antes elas não tinham essa iniciação com papiloscopia, né? Tinha que ter isso, tinha que ter esse link. Então, quando aconteceu isso, eu e Iris, a minha amiga também, papiloscopista e professora, nós fomos uma mão na roda, assim, para o mestrado. Porque chegando lá, a gente é que foi explicar direitinho, cada minúcia de como funciona a papiloscopia, e aí a gente foi aprendendo a dermatoglifia junto a isso, né? Uhum. Junto com, era um estudando com o outro. Um trocando com o outro, informação. A gente trocava figurinhas. Então, enquanto ele se interessava todos se interessavam pela nossa habilidade, né, com impressões digitais, eles nos ensinavam como era que a gente iria aprender essa coisa nova de dermatoglifia, que para a gente era assim um boom, né, que estava acontecendo na nossa vida, que até então era uma coisa mais estática, parada dentro do trabalho. Uhum. Sim. Então, como aconteceu tudo isso, nós fomos aprendendo e depois a gente começou a palestrar sobre isso para os próprios mestrandos, orientandos do nosso orientador. E aí a coisa foi crescendo, né? Foi crescendo de tal forma que chamou até a atenção da Polícia Federal. Por que da Polícia Federal? Porque como que duas papiloscopistas lá do norte vieram para o sudeste, né, no Rio de Janeiro, e estavam falando de papiloscopia, que era um assunto melindroso, que era um assunto ainda confidencial. Então, o que era que a gente estava falando? Eles ficaram curiosos, né, em saber. Então, a Polícia Federal nos procurou no Rio, e para que a gente também explicasse o que era a dermatoglifia, para que houvesse esse entendimento deles e para realmente eles verem que pela internet tudo a gente acha, né? Tudo a gente procura e encontra. Então, tudo o que nós estávamos dizendo não era nada confidencial, era tudo dentro de um estudo, de uma ciência que é uma ciência aberta, né? Qualquer um pode ler sobre papiloscopia, porque existem livros, existem artigos, tem muita coisa para absorver e qualquer um pode entrar e ver. E aí, a partir daí, foi um interesse tão grande do nosso amigo da Polícia Federal, que ele também foi convidado para palestrar dentro do mestrado, né? E aí, a partir daí, ele viu, né, que era uma coisa boa, que era uma coisa a mais dentro do nosso estudo. É uma área, porque né?
Isso, e a papiloscopia, ela é uma ciência, né? Uhum. Então, como ciência, muitas pessoas de dentro de outras áreas até também se interessam pela ciência, Sim. né? E a dermatografia, ela vem juntando a papiloscopia junto com a dermatografia, porque a papiloscopia, ela é assim uma ciência que ela individualiza as pessoas, né? Uhum. Através da identificação, nós individualizamos. E a dermatografia também faz isso, né? E assim, justamente ela faz juntando o que nós trazemos da nossa genética, né? Porque a dermatografia, ela surge justamente nessa parte médica, né? Na área médica, porque também, até como nós conversamos, a dermatografia, ela também não surge só apenas como interesse de profissionais de educação física, porque nós também temos doenças aliadas, né? Uhum. Que nós podemos descobrir e estudar mais ainda através da dermatografia. Porque foi descoberto isso, que através das digitais, nós não fazíamos só a identificação humana, que nós poderíamos, através de cálculos matemáticos, aliar outras coisas. E, para mim, isso foi, assim, bem legal, né? Então, eu até... de estar participando. Eu estava vendo até, porque assim, a minha formação é em nutrição, né? E aí eu estava vendo que até na nutrição também ela atua. Você pode estar utilizando os conhecimentos da dermatografia, né? Aliado a pessoas que têm dificuldade de emagrecer ou não, né? Então E muito falar legal. de obesidade também, tem trabalhos sobre obesidade através da dermatografia. E assim, né? Porque a gente consegue ver que através das impressões digitais, a gente pode detectar algumas. Como é Habilidade? que a gente pode ver? Não, é um indicativo. Se você vê um arco, por exemplo, porque nós papiloscopistas a gente pensa assim, arco, presílio e verticilo, né? É só nisso que a gente pensa. Então, quando a gente pensa nisso, a gente alia que o indicativo de força, por exemplo, vem do arco. O arco. Então, aí você diz assim, mas é só isso, Beth? Não, mas além de eu ver isso, eu também vou ver outras coisas, porque as pessoas não têm só arcos nas mãos, né? Tem pessoas que têm todos os tipos, Sim. os desenhos nos 10 dedos, porque o estudo de dermatografia é em relação aos 10 dedos. Uhum. Então, eu vou fazer o quê? Além de eu descobrir o tipo de desenho, que é a forma qualitativa, eu vou descobrir também a forma quantitativa, que é a contagem, que é a contagem de linhas dentro de um determinado desenho, que pode ser dentro de uma presilha ou dentro de um verticilo. Certo. Aí, tu, como papiloscopista, me diz assim, mas, Beth, eu só faço contagem para as presilhas, né? Uhum. Antigamente Porque que tinha de verticilo, né? Pois é, mas na papiloscopia, a gente só faz a contagem para as presilhas, né? Mas a gente sabe que antes, na parte já criminal, né, a gente utilizava essa contagem de verticilos, né? Até para ver direção de desenho, às vezes umas minúcias que a gente precisa ver, né, de um determinado local de crime, que às vezes não sabe de quem é. Então, aliado a isso, eu tive que aprender a fazer a contagem nos verticilos. E, graças a Deus, eu aprendi. Voltei para estudar também. Até os colegas da Polícia Federal também, entrei em contato com eles para também me ajudarem, né, nesse momento. Todo mundo contribui. E aí foi bem
legal, porque aí eu aprendi muita coisa. E aí eu fui entender que eu, contando as linhas, tanto dos verticilos quanto das presilhas, eu conseguia formar uma tabela e fazer isso assim, matematicamente, virar uma planilha, né? Então, Uma planilha que eu o diga. Nodari Júnior aqui, que você deve conhecer, né? Ele está falando que as professoras Beth e Isis são as profissionais que viabilizaram a validação da dermatoglifia informatizada, né? Elas fazem parte da história da inovação tecnológica na área da dermatoglifia. Olha só, hein? Isso, porque em meio a tudo isso, depois que a gente concluiu, né, o mestrado com louvor lá na Universidade de Castelo Branco, nós voltamos para Belém, começamos assim a palestrar e tudo dentro dos congressos, dos simpósios que aconteciam, e o Rude veio, né, que ele é de Santa Catarina, e veio em Belém porque ele soube, né, que as pessoas que mais entenderiam para ajudá-lo nessa parte de papiloscopia e dermatoglifia seriam duas papiloscopistas. E aí ele veio para Belém, nos procurou, ficou um tempo conosco, foi no Instituto de Identificação, conheceu todo o trabalho e a partir dali ele fez a coleta de dados lá para que a gente fizesse a validação do protótipo dele, que era justamente o objeto do mestrado, do mestrado não, era do doutorado dele. Legal. Então, foi assim que a gente se conheceu e participou dessa validação, que foi tão importante, porque tu sabes que a forma como a gente faz a papiloscopia, ela já é obsoleta, né? Porque tu trabalhar com papel, tinta, lupa, é uma coisa muito cansativa. Eu adquiri usar óculos a partir do mestrado, porque eu tinha que ficar muito tempo contando linhas de presilhas, de verticilos, para todo o pessoal do mestrado, né? Ixi, então, isso é uma coisa que cansa, né? Cansa a vista. Então, o que eu não adquiri no cansaço na minha vista, enquanto eu era papiloscopista, eu fui adquirir mestrado. Já lá no mestrado. Então, foi muito bom quando o Rude realmente surgiu com essa história de informatizar, de você conseguir fazer tanto o escaneamento, né, rolando, porque aí não precisava mais usar tinta, fazia no leitor informatizado, e aí o próprio leitor, né, de acordo também com a gente que estaria lá à frente do leitor, para fazer a marcação dos pontos, para fazer essa contagem. Porque de papiloscopista, a gente só conta as presilhas para saber se ela é pequena, média ou grande, né? E, na verdade, na dermatoglifia, a gente tem que saber a contagem geral de todas as linhas que tem lá. Então, era muita linha para contar, né, amiga? Em cada 10 dedos... Aqui em São Paulo, a gente conta as linhas e a gente não classifica como pequena, média e grande. A gente classifica sobre um intervalo de números mesmo, né? De 1 a 5 linhas, de 6 a 10 linhas, 11 a 15 linhas. O arquivo era organizado dessa forma, né? A gente também faz assim, mas de acordo com o número de linhas, a gente organiza, né? Organiza em pequena, média e grande, né? Até para fazer o arquivamento. Sim. Mas, assim, na dermatoglifia já é diferente. A gente tem que contar tudo. E aí vai tendo esse cansaço, né? De vista, de mente. Tinha vezes que eu passava a noite contando, porque precisava organizar tudo que o professor já tinha que publicar, né? Então, eram muitas pesquisas. E aí, a partir desse método do Rude, foi uma mão na roda, porque agora pode se fazer em qualquer lugar, né? Não precisa mais as professoras Elizabeth e Iris estarem naquele local, né? Então,
para mim, assim, foi de grande importância, até mesmo porque na ciência precisa-se de grandes números, né, para poder ter, assim, certeza de que aquilo ali é válido, né? Então, assim como a gente está tendo agora a testagem das vacinas, né, precisa de um número muito grande para poder validar. Sim. Então, para nós, é bem melhor que seja feito isso de forma informatizada. Sim, com certeza. Né? E assim, tem, né, um estudo, só consideram os tipos fundamentais ou também os tipos especiais nessa análise que é feita das impressões? Olha, utiliza tudo. Tudo que a gente vê na papiloscopia, nós utilizamos também na dermatografia, né? Mas assim, como eu te falo, nós que somos papiloscopistas, a gente preparou tipo uma cartilha de cada desenho, dos desenhos assim mais difíceis até, porque a contagem de linha, ela deveria ser feita de qualquer jeito. Então, a gente tinha que mostrar cada detalhe de centro de desenho, de onde poderia sair essa contagem, né, para então, fazer do delta. Dedo a dedo, né? Que tipo fundamental que tem em cada dedo, a contagem de linha. E aí é montado até um treino baseado nas características dessas impressões, né? Isso mesmo. Dar um resultado melhor, né? Porque tem tipos fundamentais que indicam que a pessoa tem maior resistência, outros mais velocidade, né? Então seria isso, né? Isso. E assim, né? A partir de tudo que é encontrado dentro desse processo informatizado que o Rudy organizou, ele já vai nos mostrar com mais facilidade tudo, a contagem, né, geral e os tipos de desenhos, que é a primeira coisa que você tem que ver. A gente também tem que se atentar para a quantidade de deltas, porque vai ter presilhas e verticilos, então a gente conta quantos deltas vai ter nos 10 dedos, e, enfim, toda aquela dificuldade em desenhos de marcação de pontos. E aí, a partir daí, você vai poder montar um trabalho específico de treinamento, né? Porque você descobrir que a pessoa tem um potencial para alguma coisa, empiricamente, não quer dizer que você já é um atleta de alto rendimento, se você não fez treinamento algum, né? Você só tem um indicativo, né? Aquele indicativo de velocidade que a presilha vai nos mostrar, o indicativo de coordenação que o verticilo nos mostra, a força que o arco pode nos mostrar, mas conciliando isso a toda a contagem de linhas. Porque assim, quanto mais linhas... Quem tem um tipo fundamental em cada dedo indica que a pessoa é mais, assim, diversificada. É porque também tem essa outra questão que você falou da contagem de linha, né? Isso, porque nós temos, existe, em tudo isso, também originam fórmulas dermatoglíficas, que não são mais papiloscópicas. Sim. E nas dermatoglíficas, como tu dizes assim, existem fórmulas ALW, que o ALW, ele mostra que nós temos tanto arcos, quanto presilhas, quanto verticilos. Mas isso não quer dizer tanta coisa se dentro desses 10 dedos eu não tenho uma contagem de linhas alto. Certo. Porque tu sabes, né, e todos os papiloscopistas que estão nos ouvindo, também nós temos presilhas e verticilos que a contagem vai dar número pequeno. Sim. Então, para quem tem realmente essa facilidade de conhecer isso enquanto é criança, é uma ferramenta assim, muito boa para que você faça o treinamento, para que essa criança não tenha tantas dificuldades.
Porque também a gente não tem que pensar só em atleta de alto rendimento, Sim. né? Porque cada ser é individual, e nós temos crianças que às vezes não têm coordenação, porque às vezes falta na genética dela aquilo, mas se eu descubro pela dermatografia, eu posso fazer com que ela melhore a coordenação dela. Olha só. E ela possa futuramente também ser alguém que tenha um desenvolvimento melhor, né? Um desenvolvimento melhor em algum esporte que ela escolha, porque ela pode escolher, ou às vezes os pais, né? A maioria das vezes são os pais que, eu quero que meu filho seja nadador, eu quero que meu filho seja corredor, mas às vezes a se desenvolver melhor em outro tipo de esporte, né? Isso, e às vezes a criança não tem aquela habilidade, ela não, geneticamente, ela não tem a qualidade física básica para aquele determinado esporte. E a dermatografia veio para mostrar que a gente é um aliado tanto para crianças normais, crianças de escola, né, quanto pessoas que realmente querem trabalhar no alto rendimento e pessoas que querem fazer academia, que querem adquirir massa muscular, né, hipertrofia. Então, são várias coisas que podem ser trabalhadas dentro da dermatografia. E, para mim, assim, é uma coisa bem interessante, porque antes eu não achava que se esgotava na papiloscopia, que era para identificar as pessoas, para tirar. Achei muito interessante. Eu já tinha ouvido falar na parte de doença, né? Que até os livros antigos mostravam a dermatografia clínica. Agora, nessa parte de esportes, assim, eu não tinha ainda escutado falar, né? Eu tinha escutado alguns artigos por cima, mas não sabia que era baseado na dermatografia, né? E nossa, muito legal. E essa questão de ganho de massa muscular tem um tipo fundamental específico, assim, para isso? Sim, já estás interessada, Já. né? Sim, tem. Mas é como eu te falei, primeiro tem que fazer toda esse trabalho. Não adianta assim, eu simplesmente te dizer que tu tens que ter presilhas, né? E dentro dos teus 10 dedos, quantas presilhas tu vai ter, né? E aí eu posso te decepcionar. Ou também eu posso dizer, olha, tu tens um potencial bem legal para hipertrofiar. Mas tudo é uma coisa que pode ser trabalhado. E principalmente eu aprendi assim dentro do mestrado que a coisa bem legal é para as crianças. Porque até você ter a maturação sexual que vai acontecer na puberdade, né? Essa criança ela pode ser trabalhada com melhor facilidade para ela adquirir aqueles pontos fracos que ela não tinha, não trouxe na genética. Então, isso é muito bom, né? Porque a gente não exclui as pessoas, né? Não exclui ninguém, todas as crianças são importantes. Então, qualquer coisa que você inclua para que ela melhore, para que ela não se machuque, para que ela tenha coordenação motora, para que ela fique melhor nas coisas, nos pontos débeis que ela tem, isso para mim é um ganho assim muito grande, né? E também para alto rendimento, para quem quer trabalhar com crianças que vão ser realmente o futuro, né? É bom porque a gente tem as competições, a gente tem as Olimpíadas, a gente tem muita coisa aí para se trabalhar. Mas o mais importante é você não excluir ninguém, em especial todas as crianças. O Mauri estava até falando comigo, né, que o sonho dele é ver sendo utilizado na identificação neonatal, né? Que aí você já faz a análise, desde quando o bebezinho nasce, você já tem como criar um perfil aí dermatoglífico, né, para saber para qual que ele vai poder ser direcionado, qual esporte, verificar essa questão de doenças, né?
Seria excelente. Verdade. E eu também eu assistia as lives, né, que você me mandou, e tem uma live que fala de uma pessoa que também está fazendo isso com a neonatal, né, com a identificação neonatal, Então, junto a Nilma, né, de Pernambuco. Então, Então, a NatoSafe, eles estão até assistindo a live aí, o Akiyama, né? Eles desenvolveram um equipamento junto com a Nilma para fazer a leitura das digitais de bebês, né? Tanto digital, palmar e plantar, porque a gente tem uma dificuldade por causa da qualidade. Então, eles desenvolveram um software, um equipamento, né, biométrico, que faz a leitura com muita qualidade, um scanner, né? Que faz uma leitura com uma qualidade excelente. Então é o que eu estou te dizendo. O que aconteceu com a papiloscopia, ou a dermatografia, no caso, que surgiu o scanner que o Rudy nos trouxe, né? Também eu vejo no neonatal que também está acontecendo isso. E a partir daí as coisas vão melhorar para esse sistema de estudo, né? De aprofundar tudo isso, porque eu também tive essa dificuldade, porque eu também dei aula na pós-graduação de neonatal. E a grande dificuldade era essa, porque nem todas as pessoas estão qualificadas para fazer a coleta. E uma coleta de bebês, ela borra muito quando você usa tinta comum. Sim. Porque as cristas são muito fininhas, né? E a gente sabe que as impressões digitais, elas já estão lá aparentes desde que a pessoa acaba de nascer, né? Já dentro da barriga isso já acontece. Dentro do 3º e o 6º mês já tem essa formação, né? A embriologia nos mostra isso. Mas a gente sabe que é muito difícil a coleta para bebê. E o pezinho também, ele tem assim, além do que essa coleta, ela é feita quando a criança ainda está, ela acaba de nascer, então ela ainda tem isso, ela ainda tem o vernix, que dificulta até nessa coleta. E nós também, como eu estou te falando, a dermatografia, ela pode ser feita em crianças e vai ter a mesma dificuldade, mas com o leitor, isso já nos traz uma ajuda bem melhor, uma mão na roda para nós, porque aí o leitor, ele já clarifica, né? O que você não consegue fazer numa coleta simples, o leitor, ele faz e amplia, que você pode ver todos os detalhes. Então, essa coisa que importa, assim, para que cresça a ciência e se estude mais sobre o assunto, que a gente se aprofunde mais e a gente vai conversando. Todo o tempo a gente vai estar junto. Né? Isso. Eu conheço a Nilma. Tem uma pergunta aqui, da Dai, ela fala assim, isso justifica alguns atletas amarem e se identificarem com a pedalada ou corrida. Tem outros que gostam, né, de determinado tipo de esporte. Eu, por exemplo, eu gosto de esporte assim de velocidade, eu não gosto muito de coisa muito parada, sabe? Que nem musculação, eu já não gosto muito. Eu gosto de coisa que é mais agitada, jump, essas coisas que são mais aeróbicas, né? Certo, mas como eu estou te falando, na dermatografia, ele vai ver tudo isso. Então, dentro do que ele vai ver toda a tua história, que ela vem da tua genética, e a partir daí, eles vão te perguntar, e agora, o que é que tu queres para a tua vida? Né? Se for um atleta, o próprio treinador já sabe mais ou menos o que é que ele pode fazer e trabalhar. Sim. Mas se for uma pessoa comum que vai entrar numa academia ou quer fazer um treinamento para corrida, iniciação em corrida, em natação, o que quer que seja, isso vai fazer com que ele programe o treinamento de uma forma que tu, com certeza, tu vais ter êxito, né? Porque ele vai te dizer, olha, tu queres ser uma velocista,
mas o teu número de linhas é bem pequeno. Aí, tu vai conseguir ser uma velocista? Talvez até consiga na dor, né? Mas vai ter que suar. Porque, isso, vai ser na dor, porque a tua própria genética, ela já te dá como é que eu digo? Vai nortear, né, para o seu desempenho, né? Isso, ela já te diz que tu pode, tu já tem os verticilos, mas o número dele é pequeno. Mas aí tu não queres ser uma atleta de alto rendimento, não é verdade? Uhum. Tu estás querendo correr para a tua qualidade de vida. Sim. Então, ótimo. E aí tu vais conseguir, ele vai fazer um treinamento que tu vais te adaptar da melhor forma. E tu vais gostar. Porque tem muitas vezes que a gente, às vezes, se frustra, né? Com um determinado esporte que tu queres fazer e tu não consegue, às vezes tu não sabe por quê. Porque, às vezes, geneticamente, tu não tem aptidão para aquilo. Sim. Ou então, um treinamento também é muita coisa, né? Porque nós sabemos que nós trazemos a nossa genética, mas nós temos o fenótipo, né? Que é de acordo com o meio ambiente, que é de acordo com o nosso treinamento desde criança, né? O que a gente fez quando criança? Isso tudo são coisas que ficam marcados e que a gente consegue ter um êxito diferenciado, né? Para quem faz desde criança e quem é sedentário vai querer fazer já na vida adulta, né? O Nodari falou aqui, a dermatoglifia é a ferramenta que faltava para prescrever exercícios pela individualidade biológica, né? Então é bem isso. Isso. Quando eu estive lendo, né, eu li muito sobre isso, porque quando fala da individualidade, né, a papiloscopia fala da mesma coisa, né? É individualidade. Então, quando a gente vai individualizar uma pessoa através das impressões digitais, da mesma forma a gente individualiza dentro da dermatoglifia, porque tudo isso vem da genética, né? Sim. Então, é uma forma, é uma ferramenta assim, que veio se agregar de uma forma maravilhosa para todo tipo de pesquisa científica. Muito show. Né? Então, é show, assim, quando tu começa a entrar na coisa, eu fiquei, assim, um tempo parada, né? Agora que aposentei, e só de eu voltar a ler para ter essa conversa contigo e com os amigos que estão nos ouvindo, né? Os papiloscopistas, os professores de educação física, e enfim, pessoas que gostam de coisas novas, e que assim, nos dá assim aquela sede de querer aprender mais, né? De querer conviver com isso, e que eu digo assim, eu tô me mudando, né, de Belém e vou morar em Santa Catarina. Eu já comprei um apartamento, já estou me mudando. E eu vou fazer isso em outubro, viu, Rudy? Olá! Então eu vou ser vizinha do Rudy. Olha. E isso já me abre assim um espaço e uma vontade de estar junto com ele, né? De ir lá na UNOESC, onde ele trabalha, e aprender mais, aprender sobre o treinamento, né? Porque, na verdade, quando a gente está no mestrado, a gente trabalha muito mais nessa parte de contagem e tudo, de jogar para dentro das planilhas. Mas no treinamento, quem faz isso é o professor que está lá na ponta, o técnico que está lá, mas eu quero participar de tudo. E agora eu posso, né? Não estou trabalhando, eu posso fazer isso. E, Rudy, vamos marcar qualquer dia uma live aí para a gente conversar, para você falar também um pouco sobre como que funciona, né? O seu sistema. Aí pois marca com ele, que eu também quero ouvi-lo, né? Eu também estou com saudade e eu acho assim que ele é a pessoa que pode nos falar assim com mais propriedade. Mais propriedade, porque eu considero assim o Rudy o bambambam na dermatoglifia depois desse leitor. E eu já tive.
Ele falou que você seja bem-vinda lá e que foi uma ótima notícia saber que você está indo para lá. E Que ele bom. falou que será uma E honra que ele vai aceitar o convite aí. Que ótimo. olha, tá Tá vendo? vendo? Então aí a gente vai bater um bolão aí, tá, amigo? Então é, é muito bom, assim, realmente dá uma sede nova, assim, dá um ânimo novo, né? Aham, Porque a gente sabe que depois que a gente aposenta, né, parece assim que as coisas ficam mais lentas e a gente vai deixando a coisa para depois, mas eu tive chance também, né, de dar uma palestra para profissionais da polícia que estão em fim de carreira, porque a gente sabe, né, Tatiana, que muitas pessoas chegam no final da carreira e já querendo, já se deprimindo, programando. não sabe o que fazer no final, e a gente sabe que existe ainda muita vida depois da Sim, aposentadoria. Então, como eu né? Porque quando eu trabalhei muito tempo em delegacia, a gente adquire problemas psicológicos, né? Com tudo isso. é, E aí a minha psicóloga me chamou para que eu fosse dar essa palestra e foi show assim de bola. Então, qualquer dia a gente pode fazer uma live sobre isso também, com porque a gente certeza. tem um monte de colega Aham, que está nessa fase de aposentadoria e às vezes não sabe o que fazer, ótimo. né? E assim, eu te parabenizo por todo o seu ânimo, né, de ainda correr atrás, de tudo isso, porque a gente vê, às vezes, os colegas que estão no início já estão tudo desanimados, né? E, e você aí com 33 anos e todo esse ânimo ainda para. Parabéns, Estou com ânimo. é isso aí, né? Depois de 33 anos, Eu né? adorei. Mas eu acho assim que é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida, porque a nossa qualidade de vida, ela realmente só é melhor porque a gente se inspira em fazer coisas novas. Sim, Então, quando eu achava que a papiloscopia já era aquela coisa antiga, vem a dermatografia e me mostra coisas novas. Então, isso eu vou enfrentar, né? é, Quero estar junto, quero crescer e quero ter coisas novas na minha é vida, isso tá, Ruth? aí. Me aguarde. Ó, tem o Rafael aqui que ele falou que seria bem interessante um estudo cruzando dermatoglifia com questionários de motivação para atividade física, né? E o, Entendi. e o Mauri, cadê o Mauri? O Mauri tá pedindo caneca pra gente aqui. Ele falando pro Rude mandar uma caneca pra gente. É. Aí, que mais aqui? Deixa eu ver assim. A Helena tá falando aqui. Beth, teve algum projeto para implantar a dermatoglifia no Pará? Sim, teve. Inclusive, assim, como nós éramos da polícia, né, da segurança pública, foi a primeira coisa que nós procuramos. Eu e Iris, depois que voltamos do mestrado, nós apresentamos um trabalho que era justamente com infratores. E, e assim, porque nós fizemos um trabalho realmente com infratores, e Belém ficou assim de uma forma muito difícil com a violência. E a violência principalmente com menores infratores. Então, a gente pensou nisso, assim, em determinados bairros, que são os bairros com mais violência, com número maior de violência, que a própria georreferência nos mostra, né? E, e aí lançamos isso. E houve interesse, né, da Delegacia Geral na época, mas depois nós tivemos problemas porque precisavam construir mais presídios. E aí, depois, o delegado-geral veio nos dizer que, infelizmente, ele não poderia investir porque ele precisava construir novos presídios. Então, é muito mais, ele achou muito mais, né? Eu acho que remediar do que prevenir, né? É, Então, infelizmente. hoje em dia, os presídios estão lotados e nós sabemos disso, né? Uhum. Então,
é um trabalho assim que nem todo mundo quer abraçar. Então, nós vamos ter cada vez mais menores infratores e que, a partir dos 18 anos, eles já vão estar nas cadeias e presídios, mesmo valendo, sem ter, assim, oportunidade de nada. Uma Isso é pena. triste de falar, mas acontece. Nossa. E não é só em Belém, né? Não é só. Tem cada coisa que é complicado mesmo. Beth, Verdade. a gente já tá faltando só 7 minutos para acabar. Passou rápido, né? Ou uma Sou hora a gente rápido. falando Eu aqui. não sabia nem o que falar, como eu disse, assim, eu não tenho habilidades ainda com lives, é a primeira live que eu participo, né? Mas eu quero também dizer que a gente também trabalhou com a parte de síndrome de Down, porque eu trabalhei na Fundação Pestalozzi, e a gente não trabalhou só com as impressões digitais, né? A gente trabalhou também com a impressão palmar. Então, tem coisas novas, assim, que a gente pode trocar figurinhas, a gente pode se conversar. Foi um canal, assim, muito bom que se abriu, né? A pandemia nos ajudou nessa hora, né? Para essas coisas. E o meu sentimento hoje é de gratidão, né? Gratidão a Deus, primeiramente, ao Mauri, né? Que é um colega papiloscopista que faz parte da Aspepa, né? E que ele sempre esteve junto de mim, desde a época que eu fui fazer o mestrado, de mim, da Iris, ele sempre esteve junto na empreitada nossa, né? E que hoje ele conversou com você, né, de São Paulo, e que nos convidou. E eu fico, assim, muito grata, né, a ele, a você, Tatiana, e a todos os colegas, né, de papiloscopistas, os colegas professores de educação física e áreas afins, né, porque não é só de educação física, a gente sabe que agora nós não temos mais, o infinito, né? Sim. Então, eu só quero dizer obrigado pelo convite, espero que futuramente, né, como você já fez o convite para o professor Rude, e que ele aceitou, e eu estou louca para assistir, e que nos dias atuais, todas as novidades e muito ainda virá pela nossa frente, sobre dermatografia, em relação ao esporte, em relação às doenças, à obesidade, né, que te interessa tanto como nutricionista, e para muitos colegas, assim, que a gente vê que é realmente um ponto de partida para o infinito, né, e o Rude é uma pessoa que me mostrou isso, porque ele já, além de vir aqui no norte, que é tão longe, ele agora já está no mundo, né? Então, ele já esteve até na Rússia, né? Porque foi onde tudo começou, né? O estudo realmente da dermatografia começou na Rússia, dos atletas lá de alto rendimento, e agora está no mundo. Então, eu só tenho a agradecer a todos. Obrigado pelo convite. E no outro momento, se quiser convidar, estou aqui. Eu que agradeço, adorei te conhecer, né? Uma energia assim super boa e assim um conhecimento incrível, né? E os seus colegas do Pará colocaram aqui que você é um orgulho para o estado e assim, com certeza, com certeza é para todos nós, né? Papiloscopistas, ter uma profissional como você. Que bom, Tati. Parabéns. Obrigada. Pelo trabalho e vamos sim gravar outros assuntos. Se você tiver sugestão, pode falar que a gente tá aí para isso. A gente até tá gravando essas lives mesmo para divulgar bem o nosso trabalho e também tudo que tem de novidade, né? É muito importante. E assim, muito bom, adorei. Parabéns, viu? E vamos fazer o nosso joinha ou assim, gratidão, né? Para a gente fazer o print para divulgar depois, para publicar na nossa página.
Tá bom. Obrigada. Boa noite, hein, Obrigada gente? a você. Boa noite a todos. Agradeço muito. Beijo, viu? Foi um prazer. Beijo. Até mais.